Olá, pessoal. Mais uma vez, sejam bem-vindos, seja bem-vindas, todos nós sejamos bem-vindos. Hoje, em especial, nós temos um programa diferente, né? Nós vamos falar, pessoal, sobre a inteligência artificial. Cara, eu nem tenho nem cabelo mais. Quando fala dela, eu perco o resto que eu tenho, né? Mas eu sou um cara também esperto. Hoje eu trouxe 3 convidados para me ajudar a te ajudar, tá? Então, nós vamos falar a influência que tem a inteligência artificial na produtividade da empresa. Só da empresa? Não, na sua produtividade. Porque, em tese, em síntese, que é o maior beneficiado com a tecnologia da informação, com a inteligência artificial, se bem usada para o bem, será você, tá bom? Muito bom. Eu tenho que falar para vocês que isso aqui é mais uma ponte que nós estamos construindo. Porém, lembre-se que nós temos grandes 5 pontos. Pessoal, eu estou aqui com 3 convidados, que é o Daniel, seja bem-vindo, da Impacta, o Freitas, que é o nosso homem da contabilidade, e o professor Michel, que é o nosso homem de empreendedorismo. Bom, o que nós queremos falar aqui? Se puder pegar todo mundo, mostrar os nossos convidados, seria bom. O que nós queremos aqui? Nós vamos falar sobre a questão da produtividade. Qual que é o objetivo aqui? Nós estamos inaugurando um quadro novo para vocês saberem, tá? Nós vamos chamar de roda de conversa. Por isso nós estamos aqui, uma roda de conversa, que é um bate-papo. Nós não queremos aqui, digamos assim, fazer nada diferente que vocês não vejam no dia a dia. Então, Daniel, nós vamos começar com você aqui da minha esquerda, vamos fazer aqui a roda. E a nossa ideia, Daniel, é conhecer um pouquinho o seguinte, né? A inteligência artificial, sem a gente deixar de fazer grandes histórias, mas ela veio para ficar. Não tem jeito. Nós temos que aprender a conviver com isso, com sabedoria, utilizando isso para o bem. E eu queria, Daniel, fazer a primeira pergunta para você. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho, e logo em seguida eu vou te fazer a pergunta. Vamos lá? Excelente. Sou o Daniel, sou Head de Marketing e Produto na Impacta. Impacta é um grupo educacional com mais de 38 anos no mercado. E a nosso core, né, o nosso DNA é preparar profissionais para o mercado de tecnologia. Nós fazemos isso há 38 anos com muito orgulho, né? E temos aí posicionado grandes talentos no mercado através dos nossos cursos, da nossa faculdade, dos nossos MBAs. Então, respiramos tecnologia, vivemos tecnologia e temos orgulho de trazer, né, esse DNA para o mercado, né, como parte daquilo que nos ajudou a construir esse legado. Bacana, Daniel. Então a pergunta para ele é oportuna. Daniel, como é que a inteligência artificial está contribuindo com a produtividade das empresas? Conta para nós aí o que é que você tem percebido, porque eu sei também que você tem muitas parcerias com empresas. Sim. E essa coisa toda. Conta para nós aí que de fato, está aumentando a produtividade ou não? Sim. O fato é que a inteligência artificial já está transformando a maneira de trabalhar nas empresas, né? Quando a gente olha as principais áreas hoje, principalmente as áreas onde a gente já tem a inteligência artificial atuando, né, com profundidade, esse impacto em termos de produtividade, ganhos, né, em termos de recursos financeiros, né, ele é muito grande. Quando você pega, por exemplo, áreas de atendimento ao cliente com automação, área de marketing, área de vendas, área de RH, né, área de tecnologia e principalmente desenvolvimento de aplicações, todas essas áreas já têm impactos comprovados do uso de inteligência artificial em redução, né, de tempo em tarefas repetitivas ou tarefas que levam, às vezes, meses, né, sendo feitas em dias, em horas, em alguns casos, né? E a IA já tem tomado, né, esse processo de automação como o principal entregável ali de valor, né? Olhando para a competitividade, isso traz um fato muito interessante. Hoje, qualquer empresa, seja ela pequena ou grande, tem acesso a ferramentas e tecnologias que antes só estavam disponíveis no mercado para grandes players. Ou seja, a pequena empresa pode usar isso? Com certeza. Tanto que a gente vê hoje muitos casos de startups que nascem hoje, né? Olha que e bacana. Daqui 6 meses, daqui 1 ano, estão já com valuation acima de 1 bi, se tornando unicórnios, né? Como que isso acontece? A velocidade que a inteligência artificial acelera os negócios sem a dependência de uma infraestrutura ou de um número de pessoas, né, muito grande, é absurdo. Então isso aproxima e gera muito mais competitividade, o que é bom para o mercado também. Então o que eu posso dizer? A inteligência artificial de fato está acelerando as empresas,
os processos e as pessoas. Isso gera produtividade, isso gera mais resultados, isso poupa recurso e quem já está usando, né, com conhecimento, com profundidade, está muito à frente dos seus concorrentes. Bacana. Olha aí, ó, gente, ó, testemunho de quem está fazendo no dia a dia. E como ele falou de startup e tudo mais, agora vamos conversar com o professor Michel. Professor Michel, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, depois eu te faço a pergunta. Eu sou o professor Michel, eu sou professor de empreendedorismo e educação financeira para crianças e adolescentes e sou coordenador de tecnologia educacional no Colégio e Inteligência Artificial no Colégio Nossa Senhora dos Remédios, que é um colégio que é pioneiro nesta área aqui na região de Osasco e sempre primando, né, o desenvolvimento para a vida, né, dos nossos alunos e dos nossos colaboradores. Estou nessa há 20 anos, né, e fazendo uma analogia ao programa Construindo Pontes, a minha missão diária é justamente construir pontes entre o potencial humano e o uso das ferramentas da tecnologia. Essa é a minha missão diária, uma das minhas missões diárias. Bacana, Michel, é muito bacana ter isso, porque tem sinergia com tudo que nós estamos falando. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, nessa linha de raciocínio, como que você imagina que essa inteligência artificial ajuda ou ajudará, ou como ela está ajudando os empreendedores? Porque como o Daniel falou para nós, ele já está percebendo isso numa empresa normal, que está andando e tudo mais. Mas a cabeça do empreendedor é diferente das demais, né? Como é que ele recebe essa questão da inteligência artificial? Eu até brinco com o seguinte, viu, gente? Ó, tem perfil, o empreendedor é um cara maravilhoso, mas é doidinho de pedra, viu? Precisa segurar ele. Como é que a inteligência ajuda essa criança? Vamos lá. Muito bem. O desafio de empreender, no Brasil principalmente, faço uma analogia, é como se você tivesse que cruzar a floresta amazônica com uma faca de cozinha, né? É difícil, né? Não é fácil, não é para todo mundo, né? Mas acho que todo mundo deveria experimentar essa jornada de empreender. E ela, como o Daniel disse, né? Ela ajuda muito na questão da automação. Ela é como um copiloto estratégico, né? Empreender já é difícil e ela é uma jornada solitária. Por mais que você tenha funcionários, por mais que você tenha pessoas que te ajudem, ela é, no final, uma jornada solitária. E você ter a inteligência artificial como um copiloto estratégico, né, para fazer as automações das tarefas que são repetitivas, que te tomam tempo dentro deste cenário, para você fazer análise de dados, isso toma tempo, né? Você tem que compilar dados, você tem que analisar esses dados para tomar decisões. E ela pode muito bem te ajudar todo esse processo. Na questão do marketing, né? Às vezes o pequeno empreendedor ele tem que fazer tudo isso. Ele tem que fazer o contrato, ele tem que vender, ele tem que fazer o próprio marketing. Como que eu vou fazer postagem? Como que eu vou criar Instagram? Eu não sei, né? Tá aí uma ferramenta que vai te ajudar e te entregar, né, de mão beijada ali tudo aquilo que você precisa. Então, é uma aliada estratégica e recomendada para quem quer empreender. Bacana. Olha, gente, o Michel trouxe uma informação que é importante. A gente, quando está começando um negócio, a gente tem várias dificuldades, né? O empreendedor tem que se virar nos 30, né? A gente tem que brincar, ele tem que chutar a bola, defender, apitar o jogo e ainda ganhar a partida. Não pode fugir disso. Bom, agora eu vou falar com o Freitas. Freitas, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Eu queria que você apresentasse, falasse um pouquinho da tua empresa, depois eu faço uma pergunta para você. Bom dia a todos, eu agradeço pelo convite, viu, Francisco? Muito bom falar sobre inteligência artificial, falar com o professor de empreendedorismo. Nos bastidores a gente estava até conversando, né? A geração anterior, essa geração de hoje, ela já era empreendedora por natureza, né? Eu vendi picolé no trem, só para vocês terem uma ideia, né? Então a gente vivia dando um jeitinho de conseguir sobreviver através do empreendedorismo, o que é muito bom, né? Claro. E eu acho bem interessante esse trabalho que você está fazendo de colocar essa cultura na cabeça do jovem, do adolescente, que precisa entender que ele precisa crescer não só para ser um bom colaborador de uma empresa, mas também para ele criar esse mecanismo de tentar empreender, tentar ganhar a vida dele de uma forma ou de outra, né? Então, eu sou fundador da MS Freitas Contabilidade. A MS Freitas ela existe já há quase 25 anos de fundação.
né? E esse tema que você pegou, e pegando um gancho no que você falou, a gente tem que fazer tudo quando começa a empreender, é o que a gente chama de assobiar e chupar cana ao mesmo tempo, né? Literalmente, literalmente. A gente faz de tudo. E na época que a gente começou o negócio, as tecnologias elas não existiam ainda, ou estava muito primária, né? Tudo era feito na mão, tudo tinha que ter um colaborador, quando podia ter esse colaborador. Então a gente fazia de tudo um pouco, né? Então essa é a minha experiência, eu uso a tecnologia. Aí, Freitas, nessa linha de raciocínio, você como contador tem a ver com o que o Daniel trouxe, o Michel também, porque a contabilidade ela tem funções bem operacionais e repetitivas, né? Sim. Aí, assim, vamos ver se confirma na prática. Como é que você está usando isso no dia a dia? Conta para nós aí. Olha, Francisco, é o que eu já tinha te falado uma outra. Quando você me convidou para estar aqui com esses amigos aqui, que tem tudo a ver com o tema, né? No escritório de contabilidade, tudo era feito à mão. Imagina você ter, sei lá, 100 clientes que você tem que capturar milhares de nota fiscal. No Brasil nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, cada um com um layout de nota fiscal diferente. Que loucura. Mais de 5.500 prefeituras, também cada uma com um layout diferente. Então, quando a gente começou a trabalhar a inteligência artificial, os robôs de captura, isso, assim, foi muito bom, porque aquele colaborador, coitado, passava o dia inteiro capturando nota, chegava ao final do dia, ele estava exausto, porque você ficar na frente de uma tela capturando nota, trabalho repetitivo, que dura horas e horas, às vezes meses, para você conseguir fazer o trabalho que o nosso robô, via inteligência artificial, com um certificado digital, que hoje todo mundo tem um certificado digital, quanto muito tem uma conta gov.br, que aquele robô, ele dá aquele ping na prefeitura, ping é fazer a conexão, né? Ele faz a conexão com a prefeitura, pega todas as notas, arquiva e joga para dentro do sistema. Em quanto tempo? Assim, o processo é muito rápido. Quando a gente começou, a gente teve que passar por um processo, porque eu também não sabia nada. Eu também tinha aquela cultura, aquelas condicionantes de que, poxa, isso aqui vai me substituir um dia. Quando, na verdade, aquilo era um parceiro, porque, além de tudo, foi muito rápido a implantação e a evolução foi muito rápida também. Tudo em tecnologia acontece muito rápido. E aí eu percebi que os colaboradores que tinham aquele medo da tecnologia, falaram, pô, a tecnologia vai tomar o meu lugar. Eles começaram a enxergar os robôs como um parceiro, porque eles conseguiram ter uma melhoria de condição de trabalho, eles se sentem mais confortáveis hoje por não ter que fazer um trabalho tão exaustivo, digamos assim, né? Foi muito bom para nós e é um processo até bem rápido. Bacana. E é importante, Daniel, que eu queria passar, e se pode ir a próxima tela para nós, o Daniel, o Freitas trouxe um assunto que realmente gera uma certa cuidado. Hoje acho que menos, né? E eu tive a oportunidade de ouvir você no fórum das profissões, e você na ocasião falou um pouco sobre a questão do quanto a TI contribui para esse profissional, né? Eu queria pegar um pouquinho do gancho do Freitas. Como é que você viu essa receptividade? Como é que as pessoas recebem isso no dia a dia? Isso é verdade ou não é verdade? Ou isso é ilusão? Porque tem muitos mitos, né? A gente sabe disso. Vamos lá. Eu acredito que em poucos anos a grande maioria das empresas vai deixar de ser uma empresa de serviços ou de produto especificamente para se tornar empresas de tecnologia, né, com um core em tecnologia ou com uma estrutura tecnológica mais completa e mais madura, porque o contexto atual de mercado, ele pede esse movimento, né? A tecnologia, na minha visão, ela é o sistema que integra toda uma organização, faz as áreas se comunicarem, faz os processos funcionarem, consegue conectar os dados e atualizar essas informações, muitas vezes em tempo real, para que a gestão consiga tomar decisões inteligentes e estratégicas. E a gente está num contexto de mercado, Francisco, onde a evolução e a velocidade como as coisas acontecem
é muito maior do que há 5, a 10, a 15 anos atrás. Hoje, qualquer usuário compra um produto ou consome um serviço de um dispositivo digital acessando uma rede 5G. A resposta que as empresas precisam dar para esse movimento é ter uma estrutura tecnológica que responda a essa velocidade. Então, te dando uma resposta mais objetiva, eu entendo que tecnologia não é mais uma escolha de um empreendedor, de um gestor. Tecnologia é um pilar, é uma base, é um fundamento para que as empresas se mantenham competitivas e sobrevivam a essa transformação digital que está acontecendo hoje. Bacana. Ó, gente, eu vou falar um negócio para você. Uma das minhas empresas chama-se Business Institute, e nós defendemos o nosso modelo de gestão. Nosso modelo de gestão ele tem 3 pilares: gestão, pessoas e processo. Quando a gente fala de processo, tem que vir a tecnologia junto. Não tem jeito mais de você ter um processo de que ele não tenha tecnologia. A gente fala muito de burocracia e tudo mais. Gente, burocracia tem dias contados com a inteligência artificial, não tenho dúvida nenhuma. Não precisa de decreto. Isso é o mercado que faz. Professor Michel, como é que os professores estão vendo essa questão da inteligência artificial? Eu sei que você tem um projeto. Fala um pouquinho para nós aí, como é que você está ensinando o professor a usar a tecnologia, o que é excepcional. Conta para nós aí. Essa que é a chave, né? Dentro do processo escolar, dentro de uma escola, existem várias funções, né? Mas o pivô, onde orbita tudo, é em cima do professor. Então, o professor, ele precisa... ele tem essa necessidade de se adequar a essas demandas, né, principalmente que a inteligência artificial e o avanço tecnológico traz. Hoje, a gente tem cenários que essa é a principal dor, né, e o que a IA ajuda? Na questão da personalização do ensino. Então, hoje nós temos, dentro de um cenário da escola, nós temos os alunos típicos, né, que é aquela grande massa que entende como e se encaminha dentro do formato que as escolas realmente fazem essa relação. Nós temos os alunos típicos nas pontas, atípicos nas pontas. E quando eu falo atípico, é o aluno com defasagem e o aluno que necessita de um auxílio de potencialização. Aquele aluno que aprende muito fácil e fala, nossa, isso aqui tá entediante para mim. Esse aluno também precisa ser olhado, né? Então, e para o professor, dentro das demandas dos professores, né, a maior dificuldade é personalizar isso. Eu atender os típicos e atender os atípicos das duas pontas. E a inteligência artificial, ela vem com uma ferramenta incrível, justamente para poder personalizar, né, para não colocar todo mundo no mesmo balaio, né, personalizar, olha, para vocês que estão nesse caminho, a gente vai por aqui. Para você que tem uma defasagem, eu vou preparar um material específico para que você consiga entrar dentro, né, dessa categoria dos alunos típicos, acompanhar a turma. E para você, né, que está entediante, que aprende muito rápido, eu vou te trazer novos desafios, né? E por que o professor... É difícil para o professor manter isso sozinho, né? A demanda, a carga administrativa é muito grande, né? De ter que fazer relatórios, de ter que preparar a aula, de ter que... Então, a inteligência artificial veio como uma ferramenta que faz você olhar e falar assim, eu consigo atender todo mundo, né? Da melhor forma. Tivemos um caso, tem um projeto lá no colégio que chama Programa IA no CNSR. É um programa que ele trabalha de forma orgânica a implantação da tecnologia da inteligência artificial. E quando a gente fala em inteligência artificial, dentro desse programa, a gente não fala a usabilidade da IA generativa. Olha, aprende a usar, abre aqui, é essa que você tem que usar. A gente tem que fazer isso como um todo, né? Então a gestão tem que aprender, os alunos têm que aprender, os pais têm que aprender, e os professores principalmente. A gente tenta colocar todo mundo, né, nesta mesma página. Então a inteligência artificial vem como uma ferramenta extremamente útil, um braço muito forte para ajudar os professores nesse... Professor, você diria que a inteligência artificial pode ser um mecanismo de fazer com que os alunos aprendam a aprender? Com certeza, né? Inclusive nas aulas de projeto de vida, eu falo muito porque assim, uma coisa é usar. Usar para eles que são nativos é fácil, né? É intuitivo. Você abre lá, faz a pergunta, dá a resposta, ok, né?
Mas será que isso é o saber usar a inteligência artificial, né? Como que eu pergunto? O que que eu quero, né? Eu consigo olhar com criticidade o resultado que ela me dá? Né? Eu consigo trazer, que ela me traga informações que eu consiga tomar boas decisões? Então eu mostro sempre ferramentas para eles e para os professores principalmente, para que eles possam mostrar para os alunos, por exemplo, técnicas de estudo. Do jeito que eu estou estudando não está dando certo. Mas existem outras formas em que a inteligência artificial pode te ajudar, né? Bacana, muito bom. Ô Freitas, o Michel trouxe um assunto que remete, como a gente brinca, cai no teu colo, né, que é a questão da liderança. Né, o que o Michel está dizendo é que a liderança artificial, eu fiquei muito feliz em ouvi-lo, que ela trata em função da situação de cada aluno. Isso é muito legal. E você, como líder, também tem o dia a dia do seu funcionário. Um tem mais competência, outro tem menos, é bem situacional. Como é que você está trabalhando essa inteligência artificial dentro da tua empresa e considerando esses pontos? O pessoal tem recebido isso bem? Como é que é? Pois é, Francisco. No começo, é como eu estava, até cheguei a comentar na pergunta anterior, né? Acabei emendando uma coisa na outra. No começo, quando a gente começou lá com os robozinhos, veio aquela situação de medo, né? Eles não receberam muito bem, por quê? Porque eles imaginavam que aquilo era uma concorrência para o trabalho que eles desenvolviam. Mas quando eles começaram a perceber que aquilo não era um concorrente, a inteligência artificial, os robôs de captura, robô de estudo, de lançamento, porque o robô ele faz até lançamento contábil sozinho. Então ele tirou toda aquela carga de trabalho exaustiva que todos eles, e me incluo também, né? Porque como gestor... Mas, ô Freitas, no dia a dia, porque o funcionário, a gente sabe, né? Todos nós sabemos, cada um pensa de um jeito. Na hora que ele foi andando, ele foi compreendendo o bem que traz para ele? Porque essa é uma pergunta que é importante as pessoas entenderem. Sim. E você viu isso na prática? Aliás, você faz isso na prática? Na prática, Francisco, porque era assim, a gente tinha muito, inclusive afastamento. No ambiente de escritório, quando você tem muito trabalho repetitivo, tem uma doença chamada LER, lesão por esforços repetitivos. Isso gerava um afastamento muito grande. Olha a previdência social, o funcionário eram tratados como doenças ocupacionais, que ele adquiria ali, portanto, esforço repetitivo, né? Aí quando ele começou a se dar conta de que a inteligência artificial, os robozinhos, estava ajudando ele a ter uma qualidade de vida melhor, ele passou a entender que aquilo era um parceiro de trabalho. Hoje a gente não consegue sobreviver no escritório com mais de 400 clientes sem ter a tecnologia a nosso favor. Coisa boa, gente. Olha o que o Freitas está testemunhando para a gente aqui. A inteligência artificial, o Daniel, o Michel, quem está nos ouvindo, aumentando a qualidade de vida do trabalhador, evitando doença profissional. Gente, isso é bárbaro. Daniel, meu amigo, a próxima pergunta é com você aí. Vamos lá, gente. A inteligência artificial responder essa pergunta. Aumenta a produtividade ou não aumenta? Hoje você, e essa é a pergunta que eu vou fazer para os nossos convidados também, além de você, podemos afirmar que a inteligência artificial aumenta a produtividade de fato? Com certeza. Se bem usada, se usada da maneira correta, né? Com visão crítica, com pensamento crítico, né? A IA não tem todas as respostas. Tanto que se você perguntar qualquer coisa para uma IA, ela nunca vai deixar de te responder, estando certo ou errado. Então, essa análise crítica é óbvio que depende do ser humano. Então, usando da maneira correta, com certeza aumenta a produtividade, aumenta a capacidade de entrega e reduz custos e riscos, inclusive. Professor Michel, é possível afirmar isso para os alunos? Com certeza, né? Além de aumentar a produtividade, que o Freitas falou, né, melhora a qualidade de vida. Quando a gente fala de aumento de produtividade, não é em ter mais coisas, mas é fazer melhor e mais coisas, de forma melhor, mantendo ainda assim, né, a qualidade de vida. Então, com certeza, acho que serve para todo mundo. Bacana, gente. Nós estamos chegando ao nosso final. Deixa eu fazer uma chamadinha para vocês. No nosso Construindo Pontes, tem alguns que nós vamos trazer para provocar vocês aí. Eu brinco para vocês três aí, depois se alguém pensar diferente de mim, avisa. Todo mundo reclama que não tem tempo. Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Então nós temos uma solução. Nós temos um episódio, chama-se Gerenciamento de Tempo. E provavelmente a gente vai lançar ele na próxima semana para que vocês entendam um pouquinho como é que é preciso fazer.
Qual é a grande diferença? Nós tratamos o gerenciamento de tempo com o plano de vida. Como é que eu trato o tempo na saúde, na família, no profissional, no financeiro e no campo espiritual. Menino Freitas, muito obrigado por ter vindo. Eu queria que você falasse aí um pouquinho as suas considerações finais, o que é que você recomenda para outros empresários. Eu fiquei muito feliz da sua abordagem, porque você trata como investimento. Essa é uma leitura correta, adequada, né? E gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Gente, é claro que a gente gostaria de ficar aqui o dia inteiro com os três, mas não tem jeito. E teria assunto, né, Francisco? Vamos teria lá. assunto para um dia inteiro. Uhum. Mas assim, como consideração final, eu aconselho que os empresários, microempresários, independente do porte, né? Porque hoje eu tenho uma estrutura robusta, mas eu já tive uma estrutura muito pequena. Então, eu aconselho não só fazer esse investimento, que para mim é investimento mesmo, aumenta a produtividade, gera qualidade de vida. Hoje a gente está falando de possibilidade de redução de jornada de trabalho, né? Muito em voga hoje, está no Congresso Nacional, reduzir a escala 6x1. Mas assim, sem a inteligência artificial nos proporcionando isso, a gente não vai conseguir aumentar a produtividade, reduzir jornada de trabalho, gerar bem-estar. Então, o meu conselho é que as pessoas corram atrás da inteligência artificial, que depois não vai conseguir ficar sem ela. Mas é isso, eu agradeço aí o bate-papo, viu, Francisco? Ok. Daniel, suas considerações finais? Quero agradecer a oportunidade e parabenizar você, Francisco, pela iniciativa de trazer esse tema que é tão relevante para a comunidade, né? E o que eu quero deixar de mensagem é que a inteligência artificial é uma ferramenta que potencializa o conhecimento e as habilidades humanas. Então, eu recomendo que as pessoas aprendam e aprendam rápido, né? Porque você consegue desfrutar muito mais rápido também dos benefícios, mas sem deixar de construir uma visão crítica sobre as coisas. Então, usem como aliado, mas o grande potencializador, né, da inteligência artificial é fazer com que as habilidades humanas sejam cada vez mais valorizadas, né? Então, invistam, mas se desenvolvam como pessoa, como ser humano, e desenvolvam conhecimentos de pensamento crítico, de visão realmente daquilo que você entende que a IA pode contribuir dentro do seu segmento. Explorem a ferramenta, porque ela vem para transformar a nossa realidade. Bacana. Professor Michel, suas considerações? Também agradecer pela oportunidade, passou rápido, né? Passou bem rápido. Poderia aqui, né, colocar um tererê, ficar tomando e passar aqui a tarde inteira. Muito obrigado pelo convite, poder aprender, poder contribuir também. É muito importante. E eu vou muito na linha do Daniel sobre a questão de a inteligência artificial, ela vem não para substituir o humano, né, mas para potencializar justamente o humano. E tanto na educação como no empreendedorismo, o foco são as pessoas, e sempre será assim, as pessoas. Por mais tecnologias que existam, o foco é para as pessoas, porque a tecnologia nada mais é do que ferramentas que potencializam pessoas. É isso, é sobre pessoas. A gente fala muito de ferramentas tecnológicas, mas elas só existem porque elas têm que trazer qualidades de vidas e potenciais para as pessoas. Então, o meu recado aqui para todos é não domine a ferramenta, né, para poder ser uma pessoa melhor. Bacana, gente. Ó, como vocês viram, são 3 pessoas maravilhosas, que a gente poderia ficar aqui o resto do tempo falando, mas teremos outros quadros, já fica aqui o convite para vocês voltarem. Nós vamos tratar isso com muito carinho, porque o que a gente defende é o seguinte: assim como o nosso propósito é fazer o bem para as pessoas, eu tenho convicção de que a inteligência artificial, quando usado para o bem, é extraordinário e mais do que isso, faz com que a gente atinja nossos objetivos de maneira menos custosa, mais facilidade e, como disse o Freitas, com mais qualidade de vida. Portanto, está inserido no nosso contexto e queria agradecer pela nossa roda de conversa. Foi muito boa. Muito obrigado e que Deus os abençoe. Tá bom? Obrigado. Um abraço. Obrigado também.